Dom Pedro IV nasceu em Queluz em 12 de outubro de 1798 e ali faleceu em 24 de setembro de 1834. Era filho do Sr. Dom João VI e da Rainha Sra. Dona Carlota Joaquina. Chamaram-lhe o Rei Soldado pela forma extraordinária como lidou e liderou o chamado Exército Libertador durante a Guerra Civil de 1832-1834. Foi Imperador do Brasil em 7 de setembro de 1822 e subiu ao trono de Portugal em 29 de abril de 1826, trono do qual abdicou em sua filha, a futura Senhora Dona Maria II, em 2 de maio de 1826. Foi rei 3 dias. Nesses 3 dias, a Portugal deu a Carta Constitucional e depois, como regente, em nome de sua filha, defendeu a opção democrática que tinha assumido desde o princípio. A regência, presidida por Dona Isabel Maria, era constituída, entre outros, pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, pelo Duque de Cadaval, pelo Marquês de Valada, pelo Conde dos Arcos, que tinha sido o último vice-rei do Brasil, e por vários ministros. E a primeira coisa que fez, logicamente, dentro da legitimidade da sucessão ao trono, foi mandar uma missão ao Rio de Janeiro cumprimentar Dom Pedro como rei legítimo de Portugal. Porque ele era o primogênito. Porque nada havia em contrário, no entender da regência, que levasse a que ele não fosse o rei legítimo de Portugal. Bom, mas não era isso que pensavam os absolutistas. Não era isso que pensavam os partidários de Dom Miguel. Não era isso que pensavam todos aqueles que pertenciam ao grupo de Dona Carlota Joaquina. Esses pensavam que Dom Pedro, pelo facto de ter dado a independência ao Brasil, perdera o direito à coroa e mais, perdera a nacionalidade portuguesa. Ora, segundo a lei tradicional do reino, segundo a lei que servia de base às cortes, que servia de base à vida nacional durante séculos, os miguelistas, e daí eles chamarem-se legitimistas, tinham razão. Dom Pedro perdera a nacionalidade portuguesa quando declarou a independência do Brasil e se declarou brasileiro. Foi ele. Aliás, chamavam-lhe o brasileiro. E, portanto, se ele não podia ser o rei de Portugal, quem podia ser o rei de Portugal era quem estava na linha de sucessão. Era o irmão, o infante Dom Miguel. Bom, mas a possibilidade do infante Dom Miguel ser rei não agradava
nem aos liberais, fossem eles radicais, fossem eles moderados, nem a uma larga faixa da sociedade portuguesa que se lembravam da influência que sobre ele tinha Dona Carlota Joaquina e das atitudes que Dom Miguel tinha tomado a quando da Abrilhada e que o tinham levado ao exílio, como muito bem se lembra. Mas, de qualquer maneira, as coisas... Houve um momento em que parecia que se iam compor, porque Dom Pedro, logo que soube da morte do pai, otorgou, é o termo, otorgou uma carta constitucional à nação portuguesa, 29 de abril de 1826, substituindo a Constituição de 1822 e, praticamente ao mesmo tempo, 3 dias depois, abdicou na sua filha Dona Maria da Glória, que passava a ser Dona Maria II, Rainha de Portugal. E Dom Pedro abdicava porque não podia ser ao mesmo tempo Imperador do Brasil e Rei de Portugal. Isto, primeiro, porque não fazia sentido. Segundo, porque os portugueses também não queriam. Porque isto era sinal de que a corte e o trono voltavam para o Brasil e Portugal não queria isso. Já lhe tinha chegado de 1808 a 1807, aliás, a 1821. Portanto, os portugueses não queriam isso de maneira nenhuma. Ora, mas para que esta abdicação fosse válida, Dom Pedro fazia uma exigência. Primeiro, que a nação jurasse a Carta Constitucional. E segundo, que Dom Miguel casasse com Dona Maria II e jurasse também a Carta Constitucional, ficando com a regência do reino durante a minoridade da rainha e depois seguindo o processo normal. Dom Miguel tinha então 24 anos e Dona Maria II tinha 7 anos. Ora, a Carta Constitucional que foi apresentada à nação portuguesa diferia profundamente da Constituição de 1822. Segundo diz o professor Armando Saraiva, por exemplo, segundo a Constituição de 1822, havia rei porque havia Constituição. Segundo a Carta Constitucional de 1826, havia Constituição porque havia rei. Logo aqui há uma fratura entre a Carta e a Constituição. Mas mais, enquanto que, lembram-se de eu vos ter dito isto, quando se falou das constituintes para fazerem a Constituição de 1822, enquanto que, segundo a Constituição de 1822, o único poder que o rei tinha praticamente era não ter poder nenhum, segundo a Carta Constitucional, o rei tinha o poder arbitral, ou seja, o poder moderador. O rei podia, além disso, adiar, dissolver, corrigir a Câmara, ou as câmaras, já vamos ver porquê, e não era, de forma nenhuma, obrigado praticamente a promulgar tudo aquilo que o Parlamento legislava. Não, o rei podia não aceitar a legislação. Além disso, o rei podia nomear e demitir os ministros, independentemente do voto de confiança do Parlamento. Mas mais, segundo a Carta, o Parlamento tinha 2 câmaras. Uma Câmara eleita, a Câmara dos Deputados, e a outra nomeada pelo rei, vitalícia, hereditária e sem número fixo. Portanto, estão a ver que há 2 linhas perfeitamente diferentes de orientação dentro do liberalismo na sua base. O liberalismo vintista e o liberalismo cartista. A Constituição de 1822 retratava-se, por assim dizer, num Parlamento unicamarário, só tinha uma Câmara, que era, como se lembram, de mandato bienal e eleito por sufrágio. Sufrágio onde não tinham lugar os analfabetos, as mulheres e os frades. Portanto, o universo dos eleitores era muito relativo. Num Portugal que era praticamente analfabeto, que
estava completamente na mão da Igreja, onde os frades proliferavam. Estão a ver, portanto, que havia um divórcio, quer do liberalismo constitucionalista, digamos, quer do liberalismo cartista, relativamente à grande massa da nação portuguesa. Havia um divórcio. Ora, esse divórcio era aproveitado pelos absolutistas, que se chamavam assim, como vos disse, os legitimistas, que tinham um grande apoio, o apoio da Igreja. O apoio da Igreja era fundamental, precisamente porque a maçonaria e o anticlericalismo que presidiram às constituintes para a Constituição de 1822 não se esbatia em nada nos partidários da Carta. Ora, isto o que é que originava? Originava que esse divórcio entre a nação levada pela Igreja e quase a reboque dos legitimistas ia chocar frontalmente com o cartismo ou com o constitucionalismo vintista. Sabedora disto, a Regência procurou não promulgar a Carta, não publicar a Carta Constitucional em Portugal. Procurou adiar, dava justificações, não a proclamava. E foi o general Saldanha, que era o governador das armas do Porto, que em julho, se não me engano, de 1826, exigiu que se fizesse a publicação da Carta Constitucional. E a Regência não teve mais remédio. Dona Isabel Maria chamou o general Saldanha ao governo. E os liberais exultaram porque o general Saldanha era um homem com muito prestígio. No meio liberal, era um reconhecido maçom, era hebrista inclusivamente, e era um homem que tinha um grande prestígio junto das Forças Armadas. Mas a ida de Saldanha para o governo, o tinte maçom e o tinte liberal que era dado ao governo, com a apresentação de Saldanha no governo, fez revoltar os absolutistas. E deu-se então a primeira revolta absolutista, a primeira revolta digna desse nome, que foi dirigida por Manuel Bacelar, o Visconde de Montalegre, que revoltou em Trás-os-Montes o Regimento de Infantaria 24. Esta revolta do Regimento de Infantaria 24 foi sufocada, foi vencida pelas tropas do governo que foram contra ela e o Visconde de Montalegre refugiou-se em Espanha. Acontece que foi extraordinariamente bem recebido em Espanha, porque em Espanha reinava Fernando VII, que era um absolutista. Era um absolutista radical, e que tinha sido posto no trono de Espanha por uma intervenção militar do Duque de Angoulême, mandada por Carlos X, que era outro radical absolutista, o Duque de Berry, em França, em nome da Santa Aliança, que tinha uma política radical, antiliberal. Era, por assim dizer, o resultado das campanhas da Revolução e do Império. Era a salvação da Europa monárquica tradicionalista face à vaga deixada pela França, mesmo vencida nas campanhas da Revolução e do Império. E assim nós tínhamos as posições dos austríacos, dos franceses, dos russos, dos próprios ingleses, que não pertenciam à Santa Aliança, mas que eram o grande fator moderador. Inglaterra, onde agora é primeiro-ministro, um profundo radical antiliberal, que era o Duque de Wellington. Portanto, vejam o panorama que se estava a formar em torno deste choque entre os liberais e os absolutistas, os legitimistas. É claro que tudo se encaminhava para que quem revoltasse tropas absolutistas em Portugal contasse com o apoio da Espanha. E foi precisamente o que sucedeu. Revoltou-se Telo Jordão, pois tristemente famoso. Magesi, que era um homem sério, revoltou-se com tropas também em Trás-os-Montes, não no Alentejo. Magesi revoltou-se no Alentejo, perdão. Revoltou-se o Marquês de Chaves em Trás-os-Montes. Dom Miguel foi aclamado na Guarda, em Viseu, em Lamega, em Trancoso. O Marquês de Chaves entrou em Braga. Mas
as dissidências entre os chefes absolutistas tornavam fraco à partida um exército que tinha totalmente o apoio popular. Meus amigos, o apoio popular era total, era gritado do alto dos púlpitos. Os clérigos, os frades, os padres, todos gritavam que os liberais eram os enviados do diabo, eram os jacobinos, eram os alunos dos franceses que tinham esbandalhado o país todo, porque é o termo. É naturalíssimo aquilo que estava a suceder, a reação do povo de Portugal profundo, amante do trono e do altar, que não percebia uma palavra de política, não entendia uma linha nem da Constituição, nem da Carta, nem sequer era chamado a votar para o Parlamento. Portanto, este divórcio era a coisa mais natural. O contrário é que seria de estranhar. Mas os generais absolutistas não aproveitaram nesta primeira tentativa a que os liberais chamam contra-revolucionária de 1827, não aproveitaram o mundo onde viviam e não se entendiam uns com os outros. E isso permitiu ao exército mandado pelo governo, comandado pelo Duque da Terceira, futuro Duque da Terceira, então o Conde de Vila Flor, do António José de Noronha, acabar com esta tentativa dos absolutistas. Ora bem, mas apesar disso, correu o boato imediatamente, e aliás, boato, a própria Dona Isabel Maria o declarou em cortes, que Dom Miguel aceitava a imposição de Dom Pedro. Portanto, todo o plano de sucessão no trono e que era do agrado da Inglaterra e da Áustria era aceito por Dom Miguel. E que todo o processo estava em curso, que Dom Miguel jurava a carta, que Dom Miguel já tinha inclusivamente feito um contrato nupcial com a sobrinha e que, portanto, o país iria rapidamente acalmar. Claro que não acalmou nada, porque isto era uma solução que não convinha a ninguém. Porque os absolutistas o que queriam era Dom Miguel no trono. Dom Miguel, rei absoluto, não era o marido de Dona Maria II com uma carta constitucional pelo meio. Não. Os absolutistas o que queriam era só isso. Dom Miguel no trono. E eram empurrados, incentivados por Dona Carlota Joaquina, a quem os liberais chamavam, havia uns que lhe chamavam a megera de Queluz e outros que lhe chamavam a megera do Ramalhão. O Ramalhão, onde nós estamos, a Quinta do Ramalhão, onde ela esteve presa porque não quis jurar a Constituição à chegada do Brasil. Era uma mulher valentíssima. Ela podia ter as ideias que quisesse, aliás. Aquela família dela tinha essas ideias perfeitamente marcadas. Não há dúvida nenhuma, ela era irmã de Fernando VII. E a educação foi a mesma. Mas era uma mulher valentíssima. Era uma mulher de uma coragem extraordinária. E quando dizia não, era não. E foi não à Constituição do princípio ao fim. Já lembram-se que, já no Brasil, ela tinha choques tremendos com o marido, com Dom João VI, por causa, inclusivamente, dos movimentos liberais brasileiros e do filho ter ficado no Brasil para ser imperador. Era uma mulher levada da breca, Dona Carlota Joaquina. E Dom Miguel saía à mãe. Era um homem de uma coragem extraordinária, extraordinariamente desembaraçado, extraordinariamente querido do povo. Era amigo dos toureiros, dos fadistas, era um tradicionalista profundo. Era um homem que olhava para dentro da alma do seu país e vivia muito mais a alma do seu país do que o rei Dom Pedro IV, agora abdicando na sua filha, que era maçom, que era um homem muito mais evoluído sob o ponto de vista político. Dom Miguel não, muito embora se diga que Dom Miguel talvez fosse um liberal à inglesa, porque ele conhecia a Europa toda. Dom Miguel sabia que o absolutismo era apoiado, mas ele mesmo por si, e dada a sua educação, o contacto que tinha com o povo e que teve sempre, fazia-o um homem fora dessa linha típica do absolutismo monárquico da Europa da Santa Aliança. Não era a mesma coisa, muito embora tivesse sido grandemente ajudado por eles. Mas essa Europa da Santa Aliança, inclusivamente dentro de Portugal, fazia tremer a situação. Porque
Quando se soube que Dom Miguel aceitava e casava com Dona Maria II e jurava a Carta Constitucional, os liberais entraram em pânico, porque eles também sabiam disto e sabiam que a Santa Aliança ia apoiar Dom Miguel para ele destruir a Carta Constitucional e destruir a causa liberal em Portugal. E com mais medo ficaram quando a Áustria de Metternich e a Inglaterra de Wellington combinaram trazer Dom Miguel de volta a Portugal. E antes que Dom Miguel voltasse, o embaixador inglês conseguiu levar o governo a demitir o general Saldanha. É engraçado, o general Saldanha foi demitido. Foi para a casa dele na Junqueira. E sabem o que é que sucedeu? Uma manifestação popular ao general Saldanha. Chamaram-lhe a archotada. Foram saudá-lo à luz dos archotes na noite em que ele foi demitido. E quem é que estava envolvido na archotada? Que o conde de Vila Flor desfez a manifestação dizendo: varram-me essa canalha. Pois olhem, havia desde padres completamente miguelistas, a povo do mais profundo de Portugal, a liberais convictos, até vintistas lá estavam. Portanto, isto só prova que o povo português não sabia muito bem o que é que queria. Não percebia nada do mundo da política. Esse mundo da política, onde agora chegava Dom Miguel, que estava absolutamente crente e absolutamente determinado a governar de acordo com aquilo que tinha prometido. Só que ele não sabia, era o país onde ia chegar. Ele não sabia a forma como ia ser recebido. Ele foi recebido em delírio, em delírio. Praticamente na história de Portugal nenhum chefe de Estado foi tão aclamado como Dom Miguel. Quando ele chegou a bordo da Pérola, da fragata Pérola, chegou a Lisboa dia 28 de janeiro de 1828 e não foi levado para jurar a carta. Desviaram-no do juramento da carta. Ora, Dom Miguel, quando depois jurou a carta já com o povo na rua, aos gritos: viva Dom Miguel, rei absoluto. E diziam que o Duque de Cadaval, quando lhe deu a carta a jurar, não lhe tinha dado a carta, tinha-lhe dado um volume dos burros de José Agostinho Macedo, que era o grande publicista do miguelismo, o apóstolo literário do miguelismo. E por isso os liberais chamavam aos legitimistas os burros. Dom Miguel, quando chegou ao poder, a primeira coisa que fez foi mudar o governo. Mudou o governo e quem é que ele levou para o governo? A grande desgraça da vida dele como político e como rei. José António de Oliveira Leite de Barros, o quarto conde de Basto. Já temos falado demais nesta criatura que foi, por assim dizer, o homem que com o seu ódio, a sua crueldade, muitas vezes até a sua leviandade de atuação, conduziu a causa legitimista à derrocada em Portugal. Ele e Telo Jordão. Mas também tinha homens de bem a trabalharem com ele. O Duque de Cadaval, o Visconde de Santarém, que era uma sumidade, era um homem de uma honestidade e de uma força moral e de uns princípios éticos extraordinários, que se arrepiava com o Conde de Basto e com o Telo Jordão e com aqueles loucos todos por ali andavam. Mas, para terem uma ideia do ódio que estava lançado em Portugal, logo nessa altura, em 1828, no princípio de 1828, quando os Lentes de Coimbra quiseram vir cumprimentar Dom Miguel a Lisboa, saudá-lo pela sua chegada a Portugal, vindo do exílio, os estudantes de uma sociedade secreta chamada os Divodignos emboscaram os Lentes porque vinham saudar o absolutista, o reacionário Dom Miguel. Emboscaram os Lentes no sítio do Cartuchinha à saída de Coimbra e mataram. Pura e simplesmente. Tinha-se chegado a este extremo. É claro que os estudantes, na sua maioria, foram presos e enforcados, quase todos.
A vitória liberal na Guerra Civil abriu no país uma vaga de libertinagem muito perto da anarquia. Grupos sedentos de vingança, grupos de ambiciosos, de oportunistas, chegavam a agravar o próprio regente, para já não dizer as perseguições, as agressões, os vexames dos vencidos. Na capital, em clubes que surgiam por toda a parte, clubes chamados de jacobinos, que não tinham qualquer tradição, qualquer laço com as culturas portuguesas, organizavam-se verdadeiros bandos de extremistas, com caceteiros à mistura, que agrediam e insultavam aqueles que tinham tido a pouca sorte das armas, digamos, que tinham perdido a guerra. E, vale a verdade, não andavam muito longe os liberais vencedores dos Sevedens e dos Sotas Leonardos, das hordas miguelistas quando andavam à solta. E assim, em Tavira, por exemplo, um bando de energúmenos apunhalou o juiz dos órfãos. Como em Serpa, também uns quantos cobardolas com flores azuis e brancas a enfeitarem-se, agrediram e vexaram o brigadeiro Ricardo Soares. Mas os insultos chegaram ao próprio trono. Os grupos extremistas, que se instigavam uns aos outros, instigaram também a população. E a população saiu a fazer uma espera aos miguelistas que regressavam desarmados da Guerra Civil. Não contentes com isso, levaram a sua infâmia ainda mais longe. Eram realmente um bando de energúmenos e foram ao Teatro de São Carlos, uma vez que lá foi o regente, assistir a um espetáculo, e fizeram-lhe uma sorriada monumental. Acusavam-no de partidarismo, de proteção familiar, de dar 60 contos ao irmão, clamavam pelas cabeças dos vencidos, enfim, deitavam na sarjeta, afinal de contas, todos os ideais humanitários e humanistas do liberalismo pelos quais se tinham batido. Eles, na sua maioria, muitos desses extremistas e arruaceiros nem sequer tinham ouvido um tiro durante a Guerra Civil. Ou então, tinham pertencido aos grupos que tinham apoiado e aclamado Dom Miguel. Sabe-se lá, na sua inconstância, as massas populares são como são. Mas, no Teatro de São Carlos, no meio da arruaça, atiraram com patacos a Dom Pedro. Moedas. Dom Pedro ficou profundamente perturbado. Levantou-se, teve uma hemoptise violentíssima e, dizendo fora canalha, saiu do teatro debaixo de uma pateada, de uma sorriada, uma coisa verdadeiramente monumental. Estes grupos extremistas que campeavam pela capital tinham a seguir na dureza, na violência, os radicais do vintismo. Bom, esses eram mais ideológicos do que propriamente de violência física. Os radicais do vintismo queriam a Constituição de 1822, criticavam a Carta Constitucional e não a queriam. Mas está bem, pronto, estavam no seu pleno direito, faziam um protesto democrático, não eram da violência física infame dos extremistas. Depois apareceu o grupo dos moderados. O grupo dos moderados que andava à volta de Palmela. E era um grupo que reunia os apoiantes da Carta Constitucional e que queria abrir uma participação na vida política aos miguelistas, o que fazia com que fossem odiados pelos extremistas e altamente criticados pelos radicais do vintismo. Depois apareceu um grupo mais tradicionalista. Esse grupo mais tradicionalista via nos militares a salvação da pátria, como se os militares fossem capazes, e a única entidade capaz de pôr nos eixos, de pôr ordem na verdadeira balbúrdia em que andava a vida nacional. Acontece que os militares estavam infiltrados pelos partidos políticos, pelos grupos políticos, e degladiavam-se também entre si, e afinal de contas acabavam por não ser garante de coisa nenhuma. Também eles estavam eivados da loucura que se apossou de Portugal depois da vitória da Guerra Civil. Havia entre os militares três que se destacavam. Saldanha era uma espécie de chefe carismático, muito embora os mais esclarecidos sabiam das suas ligações maçónicas e iberistas e não confiavam muito nele.
Terceira era, por assim dizer, uma figura respeitadíssima, mas era impenetrável. Ninguém sabia o que Terceira pensava. E Sá da Bandeira, esse era o ídolo das tropas. Era, por assim dizer, o homem da lealdade institucional à coroa. E assim, nesta verdadeira anarquia, Portugal era quase que uma nau sem governo, naqueles tempos que seguiram imediatamente à Guerra Civil. E acrescia a este estado de coisas a lamentável situação económica do país. Porque, meus amigos, Portugal, nessa altura, viveu, talvez, uma das piores situações de toda a sua história. Essa situação radicava, segundo os liberais, na guerra civil, nas destruições que tinham sido feitas na Guerra Civil. Mas, no fundo, onde ela radicava, e aí temos que ser absolutamente conscientes do que sucedeu, radicava no decreto de 28 de janeiro de 1808, em grande parte, que tinha aberto os portos do Brasil a todas as relações comerciais com o estrangeiro em paridade com os portugueses, as facilidades de comércio. Tudo isso que abriu, afinal de contas, o caminho à emancipação, ao Reino Unido de Portugal e do Brasil e até à independência, tudo isso deitou por terra as estruturas comerciais portuguesas. Não há dúvida nenhuma, foram deitadas por terra. A isso juntava-se a verdadeira catástrofe que tinha sido a Guerra Peninsular. As invasões francesas tinham deixado o país completamente destroçado. A sua agricultura desfeita, tudo quanto eram estruturas agrícolas em cinzas. Não nos podemos esquecer da política da terra queimada durante a terceira invasão francesa. A indústria, se alguma existia, estava arrasada. Em Portugal, na altura, não havia mão de obra, não havia tecnologia, não havia quem investisse no capital, não havia quem o soubesse fazer. A indústria era praticamente inexistente. Acrescia a isto a dependência em que tínhamos ficado da Inglaterra durante a verdadeira ocupação que os ingleses aqui fizeram e que, por pouco, não nos transformou num protetorado inglês. Se nós juntarmos a isto o envelhecimento da população, o paupérrimo crescimento demográfico que havia em Portugal, uma população inculta, analfabeta, religiosamente chocada com o decreto de maio de 1834, o célebre decreto do Mata Frades, que era uma verdadeira perseguição religiosa, o decreto de Joaquim Antão de Aguiar, o Mata Frades, que era uma verdadeira perseguição religiosa. E se juntarmos a isto a tendência que a população começava a ter de sair dos campos para procurar uma melhor vida na cidade e até no estrangeiro, podemos ver que a situação portuguesa era realmente desesperada. Em 15 de agosto de 1834, Dom Pedro IV teve o seu último ato público. Abriu as Cortes. E abriu as Cortes com um discurso em que alertava para os perigos que ameaçavam Portugal. Depois caiu numa profunda prostração. A tuberculose tomou-o de assalto, por assim dizer, mesmo para o fim. Fim que teve no dia 24 de setembro de 1834, aqui no Palácio de Queluz, precisamente neste quarto onde faleceu e nasceu. Aqui se despediu de Manuel Pereira, o soldado, um humilde soldado, era o 82 de Caçadores 5, a quem deu um abraço, dizendo-lhe que era o abraço que dava a todos os seus camaradas que se tinham batido às suas ordens na Guerra Civil. Por alguma coisa lhe chamavam o Rei Soldado. Aqui fechou os olhos. Morria Dom Pedro IV. Morria um rei, um imperador, que abdicou 2 vezes do seu título de rei de Portugal na sua filha, Dona Maria II, e de imperador do Brasil no seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Foi um homem que se bateu por um ideal. Não há dúvida nenhuma que foi uma figura galharda de idealista. Amava profundamente a liberdade.
Era um homem que acreditava nos princípios humanistas do liberalismo. Foi um homem que foi maçom, mas acreditava que esse era o caminho certo, era o caminho justo. É uma figura respeitabilíssima da nossa história. Marcou uma época. Foi um homem que deixou a todos os portugueses amantes da liberdade uma grande herança. Mas deixava também, por força das circunstâncias que já disse, um país dificílimo de governar e nas mãos de uma criança de 15 anos, Dona Maria II. Chegou a vez do reinado mais curto e mais polémico da história de Portugal. Curto porque durou 3 dias, polémico porque as opiniões dividem-se se houve ou não houve reinado, se apenas houve uma regência. Trata-se de Dom Pedro IV, o rei soldado, o bisavô da senhora sua mãe. Gostávamos de saber a opinião do Sr. Dom Duarte acerca deste assunto, que ainda hoje levanta muitas polémicas, a par, claro está, da independência do Brasil, e depois que nos desse uma súmula da sua ideia sobre o que foi a direção operacional na Guerra Civil dirigida pelo Sr. Dom Pedro IV. Eu sempre estive convencido e continuo convencido de que Dom Pedro nunca foi rei de Portugal, porque mesmo que Dom João VI tivesse querido, o rei não pode passar por cima das leis fundamentais do reino. E uma das leis principais é que o rei tem que ser português. Portanto, ao considerar-se rei, um brasileiro, que tinha deixado de ser português, não tinha legitimidade nenhuma. E também não podia deixar à filha, Dona Maria II, futura Dona Maria II, princesa Dona Maria da Glória, algo que ele não tem. Por isso, creio que nessa época viveu-se um enorme equívoco. Sempre estive convencido também que os dois irmãos, tanto Dom Pedro como Dom Miguel, eram relativamente ignorantes, comparando com a grande cultura do pai, do avô, de quase todos os outros reis. A ida para o Brasil, a descoberta do mundo novo, andaram por aí a viajar, a ver o país todo, não lhes devia ter deixado muito tempo para estudar. E, por outro lado, a política nessa altura tinha-se tornado extraordinariamente ideológica. Queriam que fosse Dom Pedro porque defendia a causa liberal, tinha que ser a todo custo, não é? Quer tivesse direitos, quer não tivesse, não interessava. Então arranjaram aquelas combinações muito estranhas, enfim, depois casaram o tio com a sobrinha, uma data de coisas completamente disparatadas. Por outro lado, o Dom Pedro, de facto, era uma personalidade fascinante, era um homem de grande idealismo, grande coragem, ele deixava-se conduzir por ideais e por ideias em que acreditava. Também se deixava conduzir muito pelas saias das mulheres por quem ele se apaixonava, não é? Isso é um facto e deixou numerosos filhos, nomeadamente em Portugal tem bastantes descendentes, não é? Mas isso é o aspecto da vida romântica dela, que e até hoje encanta os brasileiros, não é? E os portugueses. Politicamente foi um bocado desastroso, porque ao separar o Brasil de Portugal, o Brasil perdeu a dimensão europeia e africana e asiática que tinha, ficou isolado na América. Ao decidir abdicar do Brasil, recrutar um exército de mercenários na Inglaterra e invadir Portugal, provocou a Guerra Civil em Portugal, que foi um desastre, não é? E ainda hoje há quem acuse Dom Miguel de ser o responsável, mas quem invadiu foi Dom Pedro, não é? E com um exército maioritariamente estrangeiro. Ao tomar o poder, finalmente, qual foi a primeira medida que tomou? Foi expulsar, expropriar as ordens religiosas. O país está cheio de magníficos mosteiros e conventos vazios, a cair aos bocados, transformados em quartéis, quando eram centros de ensino, centros de estudo, eram centros médicos, tinham uma função social, pertenciam ao povo. As terras dos mosteiros eram doadas pelo povo, não é? Eram as famílias todas que doavam as terras. Portanto, eu acho que
uma personagem extraordinária como Dom Pedro acabou por ser um enorme desastre para Portugal e também para o Brasil. E ele acabou por morrer vaiado na Ópera de São Carlos. Não é? Ele depois morreu revoltado contra a ingratidão dos portugueses, etc. Enfim, é uma vida dramática. Mas, enfim, depois simboliza toda a força da modernidade liberal, democrática, etc., que pôs as suas esperanças nele, e nesse sentido é realmente um importante símbolo para Portugal. Quanto a ele, era democrata? Não, acho que não. Eu acho que ele era bastante voluntarista e a sua ideia realmente era que ele é que sabia o que estava certo e ia para a frente, não se importando com as leis, com os costumes, com o direito, enfim.